E a fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, repercutiu em Brasília. É para lá que nós vamos mais uma vez agora para conversar com o repórter Murilo Fagundes, que traz a temperatura direto do Planalto. Murilo, como é que o governo brasileiro recebeu essa declaração de que Trump está disponível para conversar com o Lula? Uma boa noite para você. Boa noite, César. Boa noite a todos. Olha, a declaração foi recebida com surpresa e um certo otimismo aqui no Palácio do Planalto. E o presidente Lula acaba de se pronunciar sobre a fala de Trump em suas redes sociais. Lula escreveu que sempre esteve aberto ao diálogo, mas que quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e as suas instituições. Lula ainda escreveu que neste momento o governo está trabalhando para proteger a economia, as empresas e os trabalhadores e dar respostas às medidas tarifárias do governo norte-americano. Eu lembro que na última vez em que foi questionado sobre uma conversa com Lula, Trump disse que aquele ainda não era o momento. Agora o tom foi mais suave, mas segundo interlocutores do governo com quem eu conversei, apesar desse otimismo inicial, eles veem a fala de Trump como muito genérica, sem uma abertura concreta sobre como se daria esse contato. Quem também se pronunciou hoje foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele, então, comemorou a fala de Trump, disse que Lula também está aberto ao diálogo e revelou ainda que vai ter uma conversa com o secretário do Tesouro americano já na próxima semana. Vamos ver. Eu acho ótimo, né? E a recíproca eu tenho certeza que é verdadeira também, né? O presidente Lula estaria disposto a receber um telefonema dele quando ele quisesse também. E conforme eu já disse anteriormente, é muito importante a gente preparar esse encontro, preparar essa conversa. Hoje, mais uma vez, eu tive contato com a equipe do Scott Bessent, né, para a gente fazer uma reunião a semana que vem. Tenho certeza que uma conversa com o secretário Bessent vai pavimentar o caminho, eventualmente, de um encontro, se for da conveniência dos dois presidentes. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo não pretende retalhar os Estados Unidos, mas que não ficará inerte diante do tarifaço. Ainda segundo Haddad, as medidas de proteção à indústria ficarão dentro da meta fiscal. Para conter o impacto negativo do tarifaço de Donald Trump, o Palácio do Planalto ajusta os últimos detalhes do pacote de contingência aos exportadores. A Confederação Nacional da Indústria entregou ao vice-presidente Geraldo Alckmin uma lista com 8 sugestões. Entre elas, linhas de crédito com juros reduzidos e adiamento de contratos de câmbio. Houve uma grande receptividade do ponto de vista do governo brasileiro em relação a essas medidas apresentadas e nos comprometemos a trabalhar em conjunto, setor produtivo e governo, para o avanço e a implementação dessas medidas, assim como para o monitoramento, constante monitoramento dos impactos setoriais e estaduais dessas medidas restritivas e de aumento de tarifa nos Estados Unidos. Segundo a CNI, cada bilhão de dólares exportado aos Estados Unidos sustenta cerca de 24 mil empregos no Brasil. Nesta sexta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo não pretende tomar medidas de retaliação contra os Estados Unidos. Nós nunca usamos esse verbo para caracterizar as ações que o governo brasileiro vai tomar. São ações de proteção da soberania, proteção da nossa indústria, né, do nosso agronegócio, da nossa agricultura. Então, são medidas de reação a uma ação, na nossa opinião, injustificável, de proteção da economia brasileira e da soberania brasileira. O ministro ainda afirmou que as ações de apoio aos produtores atingidos não descumprirão o marco fiscal, que limita o crescimento de gastos do governo. Nós entendemos que nós conseguimos operar dentro do marco fiscal sem nenhum tipo de alteração. O posicionamento do governo indica um cálculo político e fiscal. Evitar um confronto direto com os Estados Unidos, mantendo espaço para reação via diplomacia, justiça internacional e incentivos internos. O objetivo, diz o Planalto, é preservar a economia brasileira sem romper o diálogo nem o equilíbrio fiscal. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.